Juan Carlos, buenas tardes a todos y todas. Jorge Guzmán del Movimiento Comunal Nacional Federico Wilson de Panamá. En esta oportunidad me toca ayudar a moderar el panel donde estamos compartiendo las experiencias de autogestión del hábitat de compañeros y compañeras de Venezuela que acaban de aportarnos con la intervención de Juan Carlos, compañeros de Brasil, de Chile y Argentina que han tenido experiencia en este sentido. Como se ha dicho y sabemos que la experiencia, la práctica es lo que genera teoría y también hay que volver a esa práctica nuevamente, y los países que estamos aprendiendo de estas experiencias nos miramos en esas realidades y queremos también escuchar, aprender a diferenciar también que no es lo mismo autofinanciamiento que autogestión, que es una de las confusiones que tenemos en varios espacios, que hay un Estado que tiene la responsabilidad, pero que no permite a veces esta interacción con las organizaciones que luchan por el derecho humano a la vivienda. Entonces hay experiencia de esta interacción entre Estado y organizaciones que luchan por el hábitat digno, la vivienda, y que han ejecutado la experiencia de la autogestión del hábitat. Es lo que estamos compartiendo y ayudar a aclarar conceptos y aclarar realmente la tarea en que estamos inmersos en la defensa de ese derecho humano. En ese sentido, queremos llamar a continuación a los compañeros y compañeras de Brasil para que compartan en esa misma intencionalidad su experiencia en lo que tiene que ver con la autogestión del hábitat, el pueblo construyendo su hábitat. Compañeros de Brasil. No sé, Jorge, si se pueda después, efectivamente, compañero, cortar. Obrigado, Jorge. Isto. Posso começar para dar sequência? A gente aqui... É isso, Juan? Perdão. Terminaram? Tá bem. Tá bem. Nós vamos aqui fazer uma breve apresentação do histórico, pensando no tema da autogestão e na formação, por que não dizer, desta ideia de nação, desta ideia de povo, desta ideia de país. Eu quero lembrar a todos que o Brasil tem uma dimensão continental e que nós somos formados em diferentes períodos da história. Antes de mais nada, reconhecer a nossa ancestralidade de terras que são povoadas, organizadas e tratadas e criadas e cultivadas com amor dos nossos povos indígenas, de diversas etnias que sofreram com esta... Aí sim o termo invasão tem toda a propriedade. Aliás, invasão e propriedade são amigos próximos. Por isso é que nós tratamos de ocupar, nunca de invadir. E nunca deixamos confundir ocupação com invasão. Isto é bom para que a gente distingua na etimologia e também no sentido dessas palavras em português. Então, todos sabemos que o sistema de colonização que ocorre no Brasil, ele se diferencia dos demais países e também tem porquê de existir uma legislação ou de um costume em relação à apropriação, à exploração, que distingue o Brasil dos demais países aqui presentes, seja a Argentina, seja a Venezuela, sejam os países ali abaixo do México. Atenção, para entender o modelo de exploração e o costume, ou seja, a tradição jurídica que vem para o país é de vital importância para entender como é que, mesmo diante do Pacto Internacional, a exemplo do que aconteceu em 1820, em que o Brasil é signatário de uma legislação internacional da proibição do tráfico internacional de escravos, o Brasil continua promovendo esse tráfico e promove internamente esse tráfico internacional e tráfico interno. Mesmo signatário de leis, passa a criar legislações para não cumprir,
Para nós aqui no Brasil, isso é chamado do jeitinho, ou seja, ter uma legislação justamente para que as elites pudessem se manter no poder. E isso se deu por uma tríade. As terras, o costume, porque os homens de uma sociedade patriarcal se mantiveram ao poder da exploração, do estupro, da violência e dentro de uma organização local onde o Estado, que nem existia, ou seja, a presença do exército, a presença, a partir de 1820, da família real, que é expulsa de Portugal quando Napoleão ocupa aquelas terras ibéricas, passam a vir para aqui e dar continuidade à manutenção dos privilégios que tinham em Portugal. Essa tradição ibérica, que foi também uma tradição durante séculos, de absorção de línguas, de símbolos, e que faz desse país pequenininho, que é Portugal, um dos que dominava a navegação, fez com que grande parte do Brasil fosse, desde 1500, ocupada com uma proposta de colonização. E, lógico, mantendo a estrutura escravocrata e esta mesma estrutura que nem se pode pensar nisso que nós temos hoje, que é uma luta por direitos. Boa tarde! Então, trazer aqui esta estrutura, que, como diria Sérgio Buarque de Holanda, é a estrutura... Boa tarde, Janete Maranhão! Entrando! Está entrando, nós estamos no meio da fala, que bom! Seja bem-vinda. Trazer, então, que é a formação do povo brasileiro, a partir de Sérgio Buarque de Holanda, interessante trazer esta historiografia, esta bibliografia para compartilhar, tanto com os nossos companheiros. Eu estou aqui falando pausadamente em português, para que a nossa companheira Karina possa tentar aí também levar a maior riqueza de palavras, mas não vou me alongar. O que ocorre é que vai se aproximando o século XIX e nesta virada para o século XX, o Brasil é o último país, escutem, a promover, né, esta chamada abolição, que para todos nós, de forma alguma, nenhuma libertação ou possibilidade de vida digna. Por quê? A forma de moradia do povo que trabalhou para construir a riqueza. Eu quero lembrar que Portugal foi arrasada em 1838 e que todo o ouro que reconstruiu, não só Portugal, ali em Lisboa, mas também que financiou a Revolução Industrial, chamada Revolução, parte desse ouro nasceu do Potosí de Ouro, que tem referência nesse nome, por conta das Minas Gerais, por conta da exploração de vários ciclos, da madeira, da exploração do açúcar no século XVII e XVIII, da madeira já no século XIX, o que envolve nosso patrimônio natural da humanidade, que é a Amazônia, e, portanto, envolve também, nesse último ciclo, esta história entre Minas e São Paulo, que são estados hoje que concentram maior riqueza no país, da relação da exportação do café, do leite e do gado. Então, a nossa colonização de exploração lançou tentáculos que até hoje se mantêm nas relações políticas e até na formação do Estado brasileiro. Aí temos, então, um êxodo rural que levou, ao fim da década de 70 do último século, 1970, a um êxodo quase que completo, levando 83% da nossa população a sair do campo e ocupar os grandes centros urbanos. Por isso, fenômenos como a megalópole de São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades que hoje não comportam, nem mesmo com uma legislação que possa avançar nos próximos 20 anos, condições, se não houver uma reforma urbana de fato, de dar condições para que a moradia
eu quero chegar na autogestão porque a moradia é tema central. Então, com a Constituição de 1988, é um marco para a legislação no Brasil, nós tivemos a introdução desse tema como um direito. E esse tema, que nos é caro, nos mostra que a desigualdade, que é profundamente enraizada desde o século XVI, XVII e XVIII, continua a sustentar a elite do atraso, que hoje um historiador brasileiro chamado Gessé de Souza traduz como a elite do atraso, mantém os seus poderes, seja pela manutenção da propriedade, seja pela manutenção dos meios de produção. Por isso, nós não temos no Brasil uma tradição do tema da autogestão. Embora com o advento do governo Lula em 2003 e com a criação do Ministério das Cidades, nós pudemos avançar numa proposta com o programa Minha Casa Minha Vida, que passou a admitir a contratação com os recursos públicos e de forma e do método de autogestão, podendo ser com mutirão ou não, para a contratação, produção social do hábitat. E nós estamos numa dura luta com o Estado, porque se por um lado o programa permite a autogestão, não só a autogestão, que é a organização, que é a interpretação, o desenho, mas também a utilização do recurso por meio daqueles que são os legítimos, não é? Os legítimos possuidores desta moradia, nós também temos uma legislação que é cruel a colocar as entidades de luta, os movimentos, como se fossem empresas. Isso faz com que a autogestão seja, a princípio, uma disputa daquelas empresas capitalistas que levam o lucro, levam o tamanho da casa, a dignidade no lucro, e os movimentos populares e sociais que querem devolver uma moradia de qualidade, mas que, na verdade, o processo de autogestão quer ir além da produção da moradia. O processo de autogestão é um processo de formação para a libertação, é um processo socialista. Nesse momento, nós estamos com um projeto de lei puxado pela União Nacional por Moradia Popular, dentro da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, para que nós possamos, junto com os movimentos do campo e também fortalecendo a luta também de convencimento dos parlamentares, para que a gente tenha um marco regulatório da autogestão no Brasil. E este marco regulatório diz respeito a uma mudança na legislação trabalhista que não aceita a autogestão, que hoje tem uma prática de exploração do trabalhador e devolução em impostos. Tem também uma introdução de proposta que mexe com o Código Civil, que mexe com a ordenação jurídica brasileira, e, por fim, que propõe o uso legítimo da classe trabalhadora, dos recursos que lhes são explorados no lombo, no trabalho, e a exaustão da nossa casa comum, da Mãe Terra, para que possam devolver a dignidade, seja na moradia, seja na educação. Nós sabemos que a autogestão vai além do tema da moradia. A autogestão, ela pode nos dar o passaporte para a nossa plataforma, que afinal comunga com a Aliança Bolivariana dos Povos Latino-Americanos, com os princípios do Estado do Bem Viver e com uma proposta fundamental de libertação por meio da formação do nosso povo. Eu termino a nossa apresentação dizendo que, por mais que a gente já tenha conjuntos habitacionais produzidos em autogestão, nós compreendemos que isso é muito pouco para que a gente possa avançar na luta nos próximos tempos, e para isso nós vamos precisar retomar um projeto democrático popular que derrube esse fascista Bolsonaro, que derrube nos estados também esse poder de polícia que os governadores fantoches passaram a ter, e que a gente derrube essa soberania implantada pelos Estados Unidos, porque, afinal, a soberania para nós é o nosso povo não passar a nossa terra. E, quem sabe,
vamos derrubar a noção de propriedade e vamos derrubar também as empresas do meio de nós. É nesse sentido que a União Nacional de Moradia Popular tem construído uma proposta de autogestão com alguma prática já encaminhada, mas que nós precisamos avançar e muito. Entendemos que a Escola Latino-Americana de Autogestão é, para nós, fundamental para que os dirigentes, companheiros que estão aqui presentes hoje, participando com o Chile, com a Argentina, com o Uruguai, com a Venezuela, com o Panamá, com o México, para que a gente possa pensar um projeto desta pátria grande e que a gente consiga fazer isso juntamente. Nós não queremos que ninguém vá para frente, deixando um ou outro para trás. Não é desejo nosso que ninguém aqui avance se esquecendo que nós somos um só povo e que os nossos governantes, afinal, são exatamente a elite que não nos quer bem. Então, avancemos e que o nosso Brasil possa, em pouco tempo, dar respostas que não estão, de forma alguma, restritas à conquista de governos, mas, muito mais que isso, estão amparadas por um projeto de luta que passa pelos movimentos sociais e populares e que passa pela unificação das nossas lutas e pela construção, né, desse continente latino-americano popular que tenha soberania e que enfrente o imperialismo norte-americano e qualquer imperialismo de outra parte do mundo, porque não adianta trocar o imperialista norte-americano pelo imperialista chinês. Não basta trocar Macri por outro governo mais progressista. É preciso que a gente derrube as cercas da propriedade, as cercas do Estado e que nós derrubemos o capitalismo, porque, afinal, é o capitalismo o sistema que traz tanta indignação e tanta diferença e um abismo entre pobres e ricos. E assim